Tudo começou com um jovem inquieto, com sede de algo que o mundo não podia oferecer. George Whitefield nasceu em Gloucester, Inglaterra, em uma família simples. Desde cedo, carregava uma sensibilidade espiritual que o impulsionava a buscar mais do que a vida comum podia oferecer. A juventude o viu entre pecados e dúvidas, mas Deus já o observava com olhos de misericórdia. Foi durante seus anos na Universidade de Oxford que algo extraordinário começou a acontecer. Em uma pequena sala fria em Oxford, um grupo de estudantes criou um grupo de oração chamado O Clube Santo, e convidaram George para participar, onde eles liam a palavra e oravam. Com o passar do tempo, esse jovem estudante, franzino, cansado de carregar culpas e dúvidas, caiu de joelhos no chão de pedra. Ele não sabia exatamente o que estava fazendo, só sabia que precisava de Deus. Seu nome era George Whitefield. Até ali, ele conhecia a religião, as regras, as liturgias, mas ainda não havia conhecido o fogo até então. Ele começou a passar os dias com livros sagrados, e as noites com lágrimas nos olhos. Enquanto outros buscavam diplomas, George buscava salvação. Ele jejuava por dias, lia as escrituras até seus olhos arderem, mas ainda sentia um vazio na alma. Até que uma madrugada, em total desespero, ele se lançou ao chão, estirado como um homem ferido, e clamou: Deus, se tu existes, salva-me agora. E naquele instante, algo aconteceu. O céu se inclinou para escutar a voz daquele jovem desesperado. O Espírito Santo entrou naquele quarto como um vento suave, mas irresistível. George foi tomado por um choro que ele nunca havia conhecido antes. Um choro que lavava, quebrava e reconstruía. Era como se o próprio Deus estivesse ali, ajoelhado ao lado dele. Daquele dia em diante, tudo mudou. Ele descobriu que a oração não era um rito religioso, mas um encontro real com o Criador. Que não era uma prática de bons cristãos, mas o oxigênio de almas vivas. Ele aprendeu a orar antes de pregar, a orar depois de pregar, a orar enquanto caminhava, enquanto chorava, enquanto vivia. Aquele quarto de Oxford se tornou um altar. E daquele altar se levantaria um dos maiores pregadores que o mundo já viu. Mas tudo começou ali, com um jovem de rosto no chão, e um coração rendido. O fogo da oração acendeu em seu peito, e jamais se apagou. George passou a passar madrugadas inteiras em oração, de joelhos, clamando por um avivamento que começasse em seu coração. Certa noite, naquela rendição total, ele encontrou seu verdadeiro propósito: ser um canal de fogo para esta geração. Em resposta a essa entrega, milagres começaram a acontecer. Um homem, paralítico há anos, foi curado após George orar por ele em lágrimas diante de uma multidão. Em outra ocasião, durante uma pregação ao ar livre, uma jovem surda começou a ouvir no momento em que George clamava pelo toque divino. Certa mulher, com o coração dilacerado pela perda do filho, teve a fé restaurada após receber uma palavra profética em oração com George. Os testemunhos se espalhavam como brasas ao vento, inflamando fé por onde ele passava. Em uma aldeia esquecida, onde a seca devastava plantações e famílias passavam fome, ele orou com o povo. Poucas horas depois, chuvas torrenciais banharam a terra. Também há relatos de um menino à beira da morte com febre, cuja família desesperada pediu oração. George orou com fé e autoridade, e na manhã seguinte, o menino já estava brincando no campo. Cada resposta era mais um sinal de que Deus estava perto, agindo em cada clamor. Esses sinais não eram fruto de um homem poderoso, mas de um servo quebrantado diante de Deus. Whitefield jejuava, clamava, chorava e buscava dia após dia. Não eram palavras bonitas que saíam de seus lábios, mas gemidos e súplicas que tocavam o céu. Ele conhecia o preço da intercessão, e nunca negociou sua vida de oração por aplausos ou reconhecimento humano. Sua força vinha do secreto, onde só Deus o via, e isso era suficiente. A oração era seu esconderijo, seu abrigo, seu sustento. Quando o mundo rejeitava, ele corria para o quarto secreto. Quando multidões ovacionavam, ele se ajoelhava e devolvia toda a glória a Deus. George sabia que sem oração, não haveria unção. Sem quebrantamento, não haveria transformação. E foi essa convicção que o fez permanecer firme mesmo nos dias de intensa perseguição. O chamado ao ministério veio como uma brisa suave, mas com peso eterno. Ele não buscou púlpitos nem fama. Buscou almas. E enquanto muitos estudavam teologia como profissão, George a vivia como paixão. Seus sermões incendiavam corações. Milhares vinham de longe, enfrentando frio, lama e distância, só para ouvir a palavra viva sendo proclamada com autoridade e lágrimas.
Muitos caíam em pranto antes mesmo do apelo final. Foi um dos primeiros grandes evangelistas ao ar livre. Ele subia em pedras, em escadas, em qualquer elevação para que todos ouvissem. Suas palavras ecoavam como trombeta. E mesmo sem microfone, multidões de dezenas de milhares se calavam ao som de sua voz. Mas antes de cada pregação, ele estava de joelhos. Chorava pelas almas. Pedia que o céu se abrisse. Suplicava por salvação. A cada mensagem, carregava o peso eterno da eternidade. George Whitefield não era apenas um pregador eloquente, ele era um homem consumido por Deus. Em certa ocasião, ao orar por um avivamento na cidade, sentiu o peso da glória tão forte que caiu no chão, tremendo, incapaz de se mover. Deus o moldava com lágrimas, e o Espírito Santo o usava com poder. Era comum vê-lo sair do púlpito exausto, como quem havia lutado uma guerra espiritual. Ele não fugia da dor. Passou por perseguições, calúnias, fome e cansaço. Mas nunca deixou de orar. Quando não podia mais andar, ele pregava sentado. Quando não conseguia jejuar por causa da fraqueza, ele chorava, pedindo forças. Quando o desânimo batia, ele corria ao esconderijo do Altíssimo, e ali, era renovado. Sua força não vinha da carne, mas da comunhão profunda com o Espírito. Às vezes, subestimamos o poder de um pequeno grupo de oração. Achamos que são apenas poucas vozes reunidas, palavras simples ditas em um canto qualquer. Mas para Deus, esse é o terreno fértil onde nascem os avivamentos. Foi assim com George Whitefield. Ele não começou diante das multidões. Não nasceu com a voz que alcançava milhares. Foi em Oxford, em um grupo de oração com alguns jovens, que ele encontrou a chama. Ali, entre lágrimas, jejuns e intercessões humildes, o Espírito Santo começou a moldá-lo. Aqueles encontros, que poderiam parecer irrelevantes aos olhos do mundo, foram o útero espiritual onde Deus gerou um dos maiores evangelistas da história. Não foi o tamanho do grupo, mas a intensidade do coração. Não foi o prestígio das pessoas, mas a fome por Deus. O grupo de oração do qual Whitefield fez parte mudou o destino de sua vida, e, por consequência, o destino de nações. Então, nunca despreze os pequenos começos. Um quarto com poucos, mas cheios do Espírito, vale mais do que estádios sem presença. Quando você se reúne com fé, com sede, com pureza, o céu se inclina. E aquilo que parece pequeno na terra pode ser gigante diante do trono de Deus. Hoje, se você faz parte de um grupo de oração, saiba, você está pisando em solo sagrado. Deus pode levantar através de vocês um novo Whitefield, uma nova chama, um novo mover. Continue orando. Continue crendo. O que transforma o mundo começa no secreto. Seu ministério alcançou Inglaterra, Escócia, Irlanda e principalmente as colônias americanas. Em cada lugar, o céu se manifestava. Não porque ele era especial, mas porque ele se prostrava diante do especial. E Deus ama responder a quem se rende por completo. Multidões se entregavam a Cristo, e igrejas inteiras eram despertadas pelo fogo da oração. Durante uma viagem missionária, enfrentou uma tempestade no mar. Os tripulantes entraram em pânico, mas Whitefield orou. Clamou em alta voz, invocou o nome do Senhor, milagrosamente, os ventos cessaram. A embarcação chegou segura. Muitos ali se converteram. A oração acalmou os mares e os corações. Outro testemunho inesquecível aconteceu numa pequena vila. Uma mulher estava possuída havia anos. Os moradores a evitavam. Mas George não teve medo. Orou por ela com fé, durante horas. Ela foi liberta, caiu aos pés de Jesus e passou a evangelizar sua região. Esse milagre gerou um reavivamento local. Seu amor pela palavra era inflamado. Ele lia as Escrituras como quem ouvia a voz do próprio Deus. Cada versículo se tornava oração. Cada promessa, clamor. E cada dor que ele via no povo, ele carregava em oração até sentir o céu se mover. Era um intercessor antes de ser um orador. O poder do Espírito Santo fluía através de sua vida de maneira sobrenatural. Em uma reunião, enquanto pregava sobre o arrependimento, pessoas começaram a cair de joelhos, chorando compulsivamente. George não tocou em ninguém. Era o Espírito operando por meio da oração. E essa glória não podia ser explicada, apenas vivida. Sua alma ardia como fogo até em seus últimos anos, mesmo sua voz já não tendo o mesmo vigor, mas seu espírito era mais forte do que nunca. Como tudo nessa vida passa, esse homem de oração também teve seu momento de finalizar o ministério e nos deixar um legado. George Whitefield partiu para o Senhor como viveu, orando. Seu último fôlego foi uma súplica.
Suas últimas palavras, um convite aos céus. Sua vida não terminou em silêncio, mas em glória. Era o dia 30 de setembro de 1770, e mesmo enfraquecido fisicamente, ele estava determinado a continuar pregando. Já doente, ofegante e visivelmente cansado, insistiu em subir ao púlpito mais uma vez. Alguns amigos, preocupados, pediram que ele repousasse, que poupasse suas forças. Mas sua resposta foi firme e comovente: prefiro me desgastar por Cristo do que enferrujar na inatividade. Naquela noite, ele pregou ao ar livre na cidade de Newburyport, Massachusetts. A multidão se reuniu para ouvir a voz que por décadas tinha incendiado corações. Mal conseguia ficar de pé, sua respiração era pesada, mas sua alma ardia. A mensagem foi forte, como se ele já soubesse que era a última. Falou sobre o novo nascimento, sobre a necessidade de arrependimento e sobre viver para a glória de Deus. Muitos choravam enquanto ele pregava, e o céu parecia atento. Após a pregação, já sem forças, ele foi levado à casa de um amigo local. Lá, à noite, reuniu os que estavam com ele, orou mais uma vez, agradeceu a Deus e disse: Senhor, estou cansado, mas é bom estar cansado em teu serviço. Na madrugada do dia 30, por volta das 6 horas da manhã, George partiu. Morreu de joelhos, em oração. Sem gritos, sem espetáculo, apenas ele e Deus. Um coração que havia batido com tanto fervor agora repousava. Mas seu fogo não se apagou, ele apenas foi recolhido ao céu, de onde sua chama continua a iluminar gerações. Seu corpo descansa na terra, mas sua voz ainda ecoa nas almas que foram alcançadas. E seu exemplo continua a inspirar aqueles que desejam viver para Deus com intensidade. Ele formou pregadores, alimentou missionários, sacudiu igrejas, despertou uma geração para a oração verdadeira. Seu nome se apagou, mas o nome de Jesus foi exaltado. Ele nos ensina que o céu se abre para quem busca com sinceridade. Um dos maiores legados que George Whitefield deixou para os nossos dias foi o exemplo de uma vida consumida pela urgência da salvação das almas e o poder da oração fervorosa. Ele rompeu com as paredes das igrejas e levou o evangelho para os campos, ruas, praças, onde quer que houvesse um coração faminto. Ele provou que não era preciso um púlpito tradicional para que o Espírito Santo se manifestasse com poder. Com isso, abriu caminho para o evangelismo ao ar livre, inspirando gerações de missionários e pregadores itinerantes, como John Wesley, Dwight Moody, Billy Graham e tantos outros. Mas mais do que suas multidões, sermões ou viagens, o maior legado de Whitefield está no clamor que ecoa até hoje, de que nenhum ministério sobrevive sem oração. Ele ensinou com sua vida que a glória de Deus vale mais do que a fama dos homens, e que os céus se abrem não para os eloquentes, mas para os quebrantados. Em um tempo onde muitos buscam palco, George nos lembrou que o lugar mais poderoso ainda é o chão, de joelhos. Ele não acumulou riquezas, mas almas. Não ergueu templos luxuosos, mas corações ao céu. E seu testemunho é como uma tocha acesa que atravessa os séculos. George Whitefield viveu para orar, pregou para salvar, e morreu para glorificar a Deus. E agora eu te pergunto, você já se ajoelhou hoje? Já buscou esse Deus que respondeu George com fogo, milagres e transformação? A oração que muda o mundo começa com um coração disposto. Se você sente esse fogo queimando em sua alma, não o apague. Clame, busque, se derrame. Deus ainda levanta homens e mulheres de oração. Ainda responde com poder. Ainda transforma histórias. Ainda derrama o Espírito. E se essa história te tocou, não pare por aqui. Há outros homens de oração para você conhecer. Assista aos outros vídeos dessa série e deixe o Espírito de Deus incendiar seu coração. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e junte-se a essa geração que busca o céu com intensidade. Você também pode ser uma chama viva nessa terra escura. Deus está te chamando. Homens como George Whitefield passaram, mas o Espírito que os usou continua presente. E Ele quer usar você.